Certo? Nós vamos meditar na palavra do Senhor essa noite, com o tema da mensagem, não mais eu, mas Cristo. Abra sua Bíblia lá, no livro na carta, na verdade, de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Carta de Paulo aos Gálatas. Se possível, Aninha, se você puder colocar na versão ACF, Almeida Corrigida Fiel, hoje eu vou agradecer a você, tá certo? Amo a NVT, mas hoje se você puder colocar ACF, eu vou agradecer bastante, por favor. Muito obrigado. A palavra de Deus diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. O nosso desejo é que a Tua Palavra possa nos exortar nessa noite, nos confrontar, trazer acalento ao nosso coração. Sabemos que só a Tua Palavra é a verdade. Por isso nós te pedimos mais uma vez, use o Teu servo, apesar dele, para a louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que lemos, tão conhecido dos irmãos, texto talvez tão visitado de alguns irmãos, mas pouco pregado ou pouco revisitado. Esse tema que hoje nós celebramos, Ceia do Senhor, nada melhor do que trazer esse tema, esse texto de Paulo escrevendo às igrejas, na verdade, da Galácia, onde ele passa primeiro para poder plantar as igrejas e depois ele volta dando instruções àquelas igrejas, fazendo com que aquelas igrejas permaneçam no verdadeiro evangelho. Antes de entrarmos propriamente no texto específico, eu quero trazer alguns contextos para os irmãos, para que os irmãos entendam o porquê Paulo escreve essa carta. A carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo durante seu ministério apostólico, provavelmente entre os anos 48 e 55 depois de Cristo. Paulo escreveu essa carta para corrigir falsas doutrinas que tinham sido levantadas após ele passar pregando o evangelho. Então o apóstolo Paulo não era alguém simplesmente que debatia para defender a sua fé, ele também escrevia. Se ele pregava algo que vinha da parte do Senhor e se levantava um grupo de pessoas ou um grupo de homens ou mulheres contrário à verdade do evangelho, Paulo não só combatia, mas também escrevia, deixava datado aquele ensinamento para dizer que aqueles falsos ensinos precisava ser combatido. Então, o apóstolo Paulo, ele foi fundador das igrejas da Galácia. Todavia, logo depois dos Gálatas terem recebido o verdadeiro evangelho que havia sido pregado pelo apóstolo, surgiram pessoas que se levantaram contra o ministério de Paulo e também pregando o que ele chama na carta aos Gálatas de um outro evangelho, completamente distorcido daquilo que era o verdadeiro evangelho. Eu acredito que isso nós conseguimos ver hoje também de maneira muito viva hoje em dia. Existe a sã doutrina, algo que eu preguei aqui no domingo passado pela manhã, e existem outras doutrinas sendo pregadas no tempo de hoje. Assim também era na época do apóstolo, mas o apóstolo Paulo ele não deixava passar ileso aqueles irmãos que se levantavam contra a mensagem verdadeira do evangelho. Todo aquele que se levantava contra a mensagem do evangelho, Paulo combatia veementemente. Os falsos irmãos, que o apóstolo vai chamar lá em Gálatas 2, verso 4, estavam ensinando que a salvação era obtida através da obediência à lei judaica. Em particular, eles queriam que todos aqueles que fossem salvos se circuncidassem, ou seja, participassem da circuncisão. Eles estavam tentando fazer com que os gentios convertidos ao cristianismo se submetessem às práticas judaicas, com um adendo de que a salvação só seria testificada se eles fossem circuncidados. Heresia. E Paulo vem pregando isso já há muito tempo, e ele vem combatendo, e ele deixa registrado a carta à igreja das Galácias, para dizer que isso não era o que fazia com que a salvação fosse testificada. Salvação é pela fé, única e exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Eles estavam tentando fazer com que aqueles homens fossem levados a um fardo maior do que eles deveriam levar na sua caminhada cristã. Com isso, eles estavam minando o princípio, na verdade, central do Evangelho. Meus irmãos,
O princípio central do Evangelho é que a salvação é pela graça, através da fé em Cristo Jesus. Nada mais que isso. Se alguém colocar um ponto a mais que isso, você tem que considerar anátema. Salvação é obra exclusiva de Deus. Mas infelizmente, meus queridos, como toda heresia, ainda também nos nossos tempos, rapidamente esse falso evangelho começou a se alastrar entre os Gálatas, fazendo com que eles abraçassem esse falso ensino e questionassem a autoridade do apóstolo Paulo. Será que o que Paulo está pregando realmente é a verdade do evangelho? Será que o que Paulo está pregando realmente é o verdadeiro evangelho? Porque, meus irmãos, entendam uma coisa: toda vez que alguém se levanta contra um falso ensino, ele não só te desvirtua daquele que é o verdadeiro ensino, ele coloca em xeque aqueles que pregam também o verdadeiro ensino. E Paulo começou a ser colocado, se sentindo encurralado. E aí, meus irmãos, o principal propósito de Paulo escrever essa carta aos Gálatas foi expor a verdade sobre o Evangelho, mostrando a suficiência da obra de Cristo e ensinando que a salvação vem pela fé no Senhor Jesus. Essa é uma pequena introdução do porquê Paulo vai escrever a carta aos Gálatas. E agora, entrando no capítulo 2 especificamente, que nós acabamos de ler o verso 20, no capítulo 2 temos uma cena interessante um pouco antes do verso 20. A cena que nós nos deparamos é que Pedro, diante dos irmãos judeus, ficou com medo de ser reprovado em associação com os crentes incircuncisos, e assim rompeu a comunhão com eles. Pedro, vendo que estava se aproximando um grupo de judeu verdadeiro, vindo de Tiago, aquele que era o líder da igreja em Jerusalém, Pedro, quando vê aqueles irmãos se aproximando, sentado com os gentios, Pedro isola, sai de perto dos gentios, como se não quisesse ter parte com eles. Com isso, o apóstolo Pedro demonstrou hipocrisia, covardia e desobediência, uma vez que ele já havia aprendido do próprio Senhor a não desprezar os crentes não judeus, ou seja, os gentios. Está lá em Atos 10, do 27 ao 28, 34 a 35, quando o próprio Deus diz: Pedro, em oração, diz: come, e ele diz: Senhor, não posso comer nada impuro. Ele diz: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Pedro já tinha sido ensinado em Atos lá que não tinha nada de impuro entre judeus e gentios, mas ele costumava querer fazer uma acepção de pessoas. E aqui no texto, pouco antes do verso 20, Paulo vai confrontar Pedro. Pedro também, agindo dessa forma, vai desprezar a sã doutrina, preocupando-se mais com a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E aí no verso 13, essa conduta vacilante e reprovável, olha só, a conduta do apóstolo Pedro influenciou outros irmãos a agirem da mesma forma que ele, e um desses foi Barnabé. Barnabé, que a Bíblia vai trazer para mim e para você, que era alguém piedoso. A Bíblia vai trazer Barnabé como alguém piedoso, mas a atitude do apóstolo Pedro leva Barnabé também a se afastar. E ainda tem alguns jovens, talvez hoje em dia adolescentes, até adultos, que dizem que as más companhias não corrompem. Corrompe sim os bons costumes. Barnabé, um homem piedoso. A Bíblia traz para mim e para você que havia um homem piedoso, mas ele também isola os gentios, porque diziam que não poderiam conviver com alguém impuro. É óbvio, meus irmãos, que eu estou diante de um grande apologeta. O apóstolo Paulo foi alguém que soube defender a sua fé, e Paulo não iria deixar isso em vão. Então, como poderia passar em branco, o apóstolo Paulo tomou a tarefa de admoestar ao apóstolo Pedro. Paulo entendeu que Pedro e os demais judeus não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho. E aí, meus queridos, de fato, a verdade do Evangelho, além de ensinar que a salvação é pela fé em sua morte, ele vai ensinar também, estabelecer que tudo começa com Cristo. Não tem a ver com as pessoas em si, não tem a ver com ser impuro ou não impuro, tem a ver com Cristo.
É Ele quem nos purifica de todo pecado. O apóstolo Paulo vai dizer: está tudo errado, você comia com eles, você vivia com eles e agora você não quer mais conviver com eles. Quem é você, sinceramente? O apóstolo Paulo confronta o apóstolo Pedro. E aí, meus irmãos, quando Pedro e seus companheiros se afastaram dos gentios, era como se eles negassem todas as verdades, passando a andar em desarmonia com o verdadeiro evangelho. É diante de todo esse cenário, é diante de todo esse conflito, que Paulo vai escrever: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é baseado só nesse versículo que eu quero deixar algumas lições preciosas ao seu coração nessa noite. A primeira lição é que o apóstolo vai dizer: já estou crucificado com Cristo. Meus irmãos, essa declaração nos lembra que, ao aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, nos identificamos com a sua morte. Nós, quando aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, morremos com Ele. Precisamos morrer com Ele. A nossa velha natureza pecaminosa é crucificada com Ele, e assim somos libertos do pecado. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, verso 6, vai dizer que, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado. Isso significa que quando nos unimos a Cristo pela fé, morremos para o pecado e somos renovados a uma nova vida com Cristo. É por isso que nós precisamos crucificar todos os dias. Entender esse sacrifício de crucificar, de ser crucificado com Cristo, tem que ser relembrado. Esse memorial, talvez ele deveria ser todos os dias. Tudo bem que nos reunimos todo mês para apontar para o sacrifício de Cristo, mas esse sacrifício tem que estar na minha mente, no seu coração, na minha mente, todos os dias. Todos os dias. Porque, meus irmãos, essa identificação com a morte de Cristo é o ponto de partida para a nossa jornada de santificação e transformação interior. Se você ainda não entendeu que você precisa crucificar algumas coisas, vai ser difícil você entender que você precisa se santificar dia após dia. Todos os dias, fazer morrer aquilo que de fato nos prende de viver uma vida no verdadeiro evangelho. Conversando certa feita entre os jovens, eles disseram: pastor, e para aceitar a Cristo é assim tão fácil? Eu falei: fácil hoje. Talvez a gente não faça nenhum sacrifício, né? Parece uma utopia, mas lembram que foi pago um alto preço? Você não pagou o preço, deveria ser pago o preço, você deveria pagar o preço, mas alguém pagou por você. Então não é que nós não precisamos fazer nada, é que já foi feito por nós. O Cristo pagou o alto preço. E nós só precisamos agora entender essa verdade do Evangelho e transformar o nosso coração, entendendo que nós precisamos crucificar aquilo que precisa ser crucificado todos os dias. Portanto, irmãos, somos desafiados a viver em constante lembrança de nossa identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Certa feita eu estava vendo um vídeo de alguém não cristão falando que nós, os cristãos, não falamos tanto daquilo que é a face primordial de Cristo, dizendo que a face primordial foi Ele ter morrido. E aí elaborou uma tese muito bem feita falando da morte de Cristo, mas ele esqueceu de um ponto muito interessante. A morte de Cristo não aponta somente para o fim, a morte de Cristo aponta para a ressurreição. Cristo, ele morre por um propósito específico, mas o propósito era a ressurreição. Ele ressuscitou. Senão, meus queridos, nada disso aqui teria valido a pena, senão ele estaria mentindo quando ele dá suas promessas. Ele morre em nosso lugar, mas ele ressuscitou. Lembram das mulheres em direção ao túmulo? O anjo diz: o que é que vocês procuram aqui? Ele não está aqui, ele ressuscitou.
Meus irmãos, isso significa renunciar à velha maneira de viver, crucificando diariamente nossos desejos pecaminosos e nos rendendo diariamente ao senhorio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Mas pastor, eu não consigo entregar todas. Aí é um problema com o Senhor. É um problema com o Senhor. Isso me faz lembrar quando João está escrevendo a carta às igrejas no Apocalipse. Você não pode ser nem frio demais. Na verdade, você não pode ser morno, senão eu vou te colocar para fora. Algumas partes da nossa vida a gente costuma não entregar ao Senhor, sabe? A gente costuma guardar para nós, achando que é algo tão oculto e a gente não consegue entregar por completo. Não estou falando que você não consegue entregar porque simplesmente você é dono de você, não. Algumas coisas é difícil realmente entregar no Senhor, porque você imagina entregar ao Senhor algo que está totalmente fora do seu controle, você depender do Senhor para decisões que definem o rumo da sua vida. Você não tem controle da direção, é única e exclusivamente do Senhor. Você não vê o amanhã, você não vê o amanhã, e o amanhã sempre assusta porque é tudo novo. Mas meus irmãos, nós precisamos entregar e fazer crucificar aquilo que nós ainda não entregamos ao Senhor, e ao fazer isso, vamos experimentar a verdadeira liberdade que vem de Cristo, e somos capacitados a viver uma vida que honre a Deus. Às vezes a gente não consegue entender esse verdadeiro sacrifício, porque levamos um fardo maior daquilo que nós realmente deveríamos levar. Paulo vai escrever em Romanos 8, verso 1, dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que significa isso? Tudo aquilo que você fez e acha que você ainda está prisioneiro do pecado, se você está em Cristo Jesus, tudo isso já não vale mais sobre você. O Senhor leva sobre si, você crucifica com o Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o primeiro ponto é que nós precisamos crucificar aquilo que ainda não colocamos diante do Senhor. Mas pastor, isso requer muita entrega, muita devoção, muito descanso. Sim. Às vezes a gente não sabe o amanhã. Às vezes Deus silencia na caminhada. Sabe quando você quer uma resposta do Senhor de imediato e o Senhor silencia? Mas é preciso descansar nele. É preciso descansar nele. Então o primeiro ponto é que nós precisamos crucificar aquilo que nós estamos precisando entregar ao Senhor. Segundo, é que o apóstolo vai continuar dizendo: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa declaração vai encapsular a essência da vida cristã. Qual é, pastor, a essência da vida cristã? Não vivemos mais para satisfazer os desejos egoístas da carne, mas permitindo que Cristo viva através de nós. A primeira vez que os discípulos foram chamados de discípulos foram os no caminho. Atos vai falar sobre isso. Os do caminho, aqueles que caminhavam com o mestre. Mas quando eles são chamados de cristão de fato, é porque eles se identificavam, linkaram aqueles homens com como Cristo andava. Então dizia: esses parecem com o mestre, esses parecem, mas você parece com ele. Lembra de Pedro quando nega? Não, eu não sou um deles. Mas eles dizem: mas você andava com eles, você fala igual a eles, como você não é um deles? Os cristãos, nós nos identificamos assim, e foi você quem assumiu esse compromisso. É bom deixar claro isso aqui. Não foi nenhum pastor que te obrigou a você frequentar e ser membro de uma igreja. Foi você. Você, por livre e espontânea vontade, entendendo que o Senhor é o único e suficiente Salvador da sua vida. Foi você que disse isso. Então por que não andar de acordo com os princípios daquele que te chamou? Porque vejam só, meus irmãos, estamos vivendo, parece que um tempo que nós temos que reevangelizar a turma da igreja, a viver como verdadeiros cristãos e verdadeiros discípulos,
Parece que nós temos que continuar falando de púlpito ou até de corredor ou em escola bíblica dominical o beabá do Evangelho. As coisas simples do Evangelho. Parece que perderam um pouco um brilho, a essência, ou não faz mais sentido no tempo de hoje. Irmãos, o que está na palavra de Deus continua sendo palavra de Deus. E ponto. Então, queridos, Paulo vai escrever em Colossenses 1, verso 27, o seguinte: os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que, como crentes, nós temos o privilégio de ter Cristo habitando em nós, pelo seu Espírito Santo. E Ele é a esperança da nossa vida presente e futura. É o Espírito Santo que nos aponta o futuro. Se nós estamos aqui de passagem como peregrinos, e é o tema do nosso acampamento imerso, peregrinando em oração, nós vamos entender um pouco mais que estamos aqui apenas de passagem. Tudo isso se torna passageiro quando entendemos que o amanhã chegará. E esse amanhã que chegará, estaremos diante do Senhor. O Senhor dizendo: benditos do meu Pai, esse é o reino que eu vos tenho preparado. E outros dizendo: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas um dia nós estaremos frente a frente com esse Senhor. Mais cedo ou mais tarde, esse dia chegará. A pergunta que não quer calar é: como nós nos apresentaremos diante do Senhor? Como nós nos apresentaremos diante do Senhor? Como está a nossa vida diante do Senhor? Portanto, meus irmãos, a vida cristã não se trata apenas de seguir um conjunto de regras morais, mas de permitir que Cristo transforme completamente as nossas vidas. Certa feita, ano passado, acho que setembro, outubro, fui convidado para pregar num acampamento de jovens e o tema era santidade. E aí me deram um tema, me deram um versículo. E falando com aqueles jovens, eu disse: gente, quantos de vocês têm uma vida de oração? Pouquíssimos levantaram a mão. Quantos de vocês oraram hoje? Pouquíssimos levantaram a mão. Quantos de vocês têm lido a Bíblia? E pouquíssimos levantaram a mão. Eu disse: eu não faço milagre. Eu não posso fazer milagre. Eu também careço da graça do Senhor. Nós estamos aqui para ser fortalecidos juntos, mas a caminhada é você e Deus. É diária. Não é nos domingos, não são nas quintas-feiras, não é no discipulado somente, é todos os dias. Mas nós esquecemos do Senhor quase que corriqueiramente. E nós queremos que um acampamento como eles fizeram, eu disse a eles: vocês querem que num acampamento todo mundo saia daqui santificado do Senhor? Não, isso é um processo. Se você não se força a ler sua Bíblia, se você não força a orar em família, se você não ora ao Senhor, como você deseja uma vida de santificação? Como, meus irmãos? Ah não, mas o pastor vai dar uma palavra no domingo. Sim, e a sua vida? É tudo muito pouco. Queridos, o Espírito Santo de Deus nos capacita a viver de acordo com a vontade dEle, a amar como Ele nos amou e a servir como Ele serviu. É uma vida de comunhão íntima com Deus, onde Ele opera em nós e através de nós, para louvor da sua glória. Porque se não for assim, tem algo errado com a nossa vida cristã. Cristo vive em mim. A pergunta que fica aqui é: qual exemplo eu e você estamos dando quando saímos aqui das quatro paredes? Qual exemplo? Quando você contrata alguém para fazer um serviço na sua casa, qual exemplo que você dá? Quando você tem um funcionário que trabalha na sua casa, qual exemplo que você dá? Quando você está no meio de amigos ou familiares que ainda não conhecem a verdade, qual exemplo que você dá? Costumo dizer isso aos jovens: o nosso lema batista é: uma vez salvo, salvo para sempre. Mas isso é um grande problema quando eu não entendo que a salvação ela precisa ser externalizada com obras. E Tiago vai dizer: mostre-me sua salvação sem obras,
que com obras eu te mostro que sou salvo. Você precisa viver a verdade do Evangelho. Você precisa ser Cristo diariamente na vida daqueles que precisam ver Cristo através de algumas pessoas. E tem gente que não vem à igreja, não entra na igreja, mas você pode ser a igreja lá, naquele lugar. Então o apóstolo vai dizer àqueles irmãos: Cristo vive em mim. Paulo está dizendo: não vivo mais eu. Tudo que o Senhor quiser que eu faça, eu farei. E que assim seja a minha e a sua vida também. Terceiro, ele diz: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. E nessa afirmação ele destaca que a nossa vida diária é vivida pela fé em Jesus Cristo. Por quê? Não confiamos em nossas próprias habilidades ou mérito, mas confiamos única e exclusivamente na obra salvadora de Jesus Cristo. Nós não temos méritos nenhum em ser salvo por Cristo Jesus. A salvação é única e exclusivamente dele. Ele que foi à cruz por mim e por você. Ele que foi à cruz por nós. Nós temos é que todos os dias fazer como nós acabamos de fazer agora, louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor por tamanho feito por nós. Porque quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele morreu por nós. E através da sua morte é que hoje nós temos vida e vida eterna. Então, queridos, o autor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 2, ele vai dizer que olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E essa passagem nos lembra que Jesus é o fundamento e a fonte da fé. Como assim, pastor? Ele é o autor, ou seja, aquele que inicia a nossa fé, e é o consumador, aquele que aperfeiçoa e completa a nossa fé. Porque como já pregou aqui o pastor Paulo, nós não nascemos com fé. Fé é dádiva de Deus, é o Senhor que nos concede. Então, se Ele nos concede a fé, é Ele quem inicia e é Ele quem termina. Certa feita, conversando com um amigo aqui da igreja, ele disse: eu estou em pecado se eu pedir mais fé. E aí eu ri, eu falei: não, você tem que pedir fé todos os dias. Todos os dias que você acordar, peça ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E sabe quando a sua fé, sabe quando você sabe que a sua fé está firme? Firme. Quando você passa por provas. Cada vez que a minha fé é provada, é que eu tenho a chance de crescer um pouquinho mais. E às vezes a gente pede, né? Senhor, aumenta a minha fé. Aumente a minha fé. E o Senhor coloca provas na sua vida. E você ainda não entendeu porque as provas chegam para a nossa vida, para que a sua fé seja fortalecida e aumentada no Senhor. Para que quando você passe pela prova, você passe pela prova, como dizia o nosso irmão Lázaro, passe pela prova dando glória a Deus. Pastor, é fácil? Nunca foi e nunca vai ser. Mas mesmo no tempo de provas, nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Porque Ele continua conosco. Porque na fé, nós precisamos entender que a nossa fé, ela não está enraizada nas circunstâncias ou na nossa própria força, mas em Jesus Cristo, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Digno de toda confiança. A nossa fé não está alicerçada em algo que seja volátil. A nossa fé está alicerçada naquele que é o único Senhor e Salvador de nossas vidas. É por isso, meus irmãos, que essa jornada é uma jornada de dependência contínua no Senhor, reconhecendo que Ele é o nosso sustentador e guia em todas as nossas direções. Pastor, mas eu não consigo ver o amanhã. Mas você precisa caminhar. Conversando recentemente em gabinete sobre algumas decisões que terem que ser tomadas na nossa vida, e algumas nos pegam de surpresa, e para a gente poder aconselhar, a gente pede muita sabedoria a Deus. Se veja só, quando a gente não toma uma decisão, tem uma consequência também.
Quando a gente toma uma decisão, tem uma consequência também. A nossa vida são feitas de escolhas. Você só não pode parar. Coloque diante do Senhor. Pastor, mas eu já coloquei e o Senhor não ouviu. Coloque ainda mais, por favor. Vamos entrar no propósito de oração. Eu creio no Deus do Salmo 116, verso 1, que se inclina para ouvir as orações daquele que ora. Eu creio num Deus que responde orações. E eu tenho plena convicção que eu não fui o único aqui que o Senhor respondeu orações. Eu creio num Deus que responde orações. É por isso que tudo aquilo que você tiver que entregar ao Senhor, entregue, entendendo que tudo é feito no tempo dEle, conforme a vontade dEle. Mas Ele faz, porque Ele é Deus. Então a nossa vida tem que ser uma vida de fé ao Senhor. Por último, o apóstolo Paulo vai dizer: o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nessa poderosa afirmação, ele nos lembra e lembra aos Gálatas que o centro da nossa fé, sabe qual é? O amor sacrificial de Cristo. Ele nos amou tanto que deu a sua vida por nós. E esse amor é a base da nossa identidade como cristãos. Em João 15:13, Jesus vai dizer: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Aquele que diz que ama Cristo e odeia seu irmão, ele é mentiroso. Porque como é que você diz que ama alguém que você não vê e odeia alguém que você vê? É uma utopia isso que nós fazemos. Ah, mas o Senhor é bondoso, certo? Mas você já ouviu? Você já, sabe, teve uma experiência com Ele? Porque aquele que tem experiência com o Cristo verdadeiro, o Cristo que morreu por nós, nunca mais sai o mesmo. Nunca mais sai o mesmo. Meus irmãos, essas palavras de Jesus ressaltam a profundidade e a amplitude do amor de Cristo por nós. O amor que se entregou na cruz não apenas nos redimiu do pecado, mas também nos mostrou o verdadeiro significado do amor. É um amor que se sacrifica, que coloca os interesses dos outros acima do seu. É um amor que transforma vidas e oferece esperança em meio às adversidades. Talvez você nunca tenha sentido ou experimentado plenamente o amor de Cristo sobre você. Mas uma coisa eu posso te dizer nessa noite: o Senhor te ama. Mas Ele não te ama só por um sentimento. Ele te ama a tal ponto que Ele deu a vida dEle pela sua. Ele entregou a sua vida em favor de nós. Que amor é esse? Que amor é esse? Portanto, meus irmãos, que possamos viver em resposta desse amor sacrificial, amando a Deus de todo o nosso coração e amando uns aos outros, como Cristo nos amou. Que o amor que se entregou na cruz seja o nosso modelo e inspiração em todas as áreas da nossa vida, capacitando-nos a viver em amor, graça e gratidão. Vejam só, o Senhor é o soberano Senhor de todas as coisas. Soberano Senhor de todas as coisas. Mas Ele deseja se relacionar conosco. Antes da queda, lembram o que Ele vinha fazer com Adão na viração do dia? Conversar com Adão. Eles conversavam. O Senhor relacional. Mas o homem peca, o pecado entra no mundo, tudo fica corrompido, tudo foi corrompido.
E aí o plano do Senhor, desde antes da fundação do mundo, foi colocado em prática. Gênesis 3 fala sobre o proto-evangelho. O evangelho apontando para Cristo. Mulher, de você virá um que pisará na cabeça da serpente. E depois de anos e anos, o Senhor Jesus veio. E ele pisa na cabeça da serpente quando ele morre e ressuscita, porque ele tem a chave da morte em suas mãos, o poder da vitória em suas mãos, e nada pode detê-lo. Esse é o nosso Deus. Foi esse Deus que se deu por mim e por você. Eu concluo essa mensagem dizendo a você que esse versículo de Gálatas 2, verso 20, nos convida a uma profunda reflexão sobre a essência da vida cristã. Paulo nos exorta a abandonar o ego e a nos entregar completamente a Cristo. Isso vai além de uma mudança superficial. É uma transformação interior que permitimos que Cristo reine em nossos corações, moldando os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. Se assim não for, estamos vivendo como os Gálatas, antes da mensagem, outro evangelho, que não o do Senhor, o verdadeiro evangelho. Queridos, que possamos cuidar do nosso coração, entendendo que essa entrega não é fácil, mas é inspirada no amor supremo de Cristo na cruz. Ele não apenas nos amou, mas Ele se entregou, Ele se deu por nós, demonstrando o mais alto preço. Não banalize o sacrifício de Cristo na cruz. Não banalize. Pastor, mas eu não falo contra Deus, mas quando você vive contrário à verdade do Evangelho, contrário ao verdadeiro Evangelho, você banaliza a morte de Cristo na cruz. Queridos, que o Senhor cuide do nosso coração, que possamos nos lembrar diariamente desse sacrifício de Cristo na cruz por nós. Eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que essa possa ser a sua oração todos os dias. Que essa possa ser a sua oração quando você talvez em algum momento esquecer que o Senhor está com você. Que essa seja a sua direção encaminhada ao Senhor, entendendo que a sua vida não pertence mais a você, mas a Cristo. E assim como eu disse ontem no culto de jovens, eu digo aqui nessa noite, se tem alguém aqui que o Senhor já falou de uma maneira específica, diversas vezes, alertando sobre alguns caminhos, alertando sobre algum chamado, meu desejo nessa hora é que o Senhor incomode ainda mais. Meu desejo nessa hora é que o Senhor traga à tona coisas que aquilo ainda não foi trazido à tona, e que você viva para a glória de Deus. Baixe sua cabeça nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, a tua palavra foi explanada nessa noite. O nosso desejo nessa noite é que o Senhor nos ajude a viver uma vida que agrade ao Senhor. Já não queremos viver nós, mas queremos que o Senhor viva através de nós, que o Senhor reflita a sua luz sobre nós. Nós queremos ser bons testemunhos do Senhor, queremos viver a verdade do Evangelho, queremos ser contrário àquilo que está sendo pregado contra a verdade do Evangelho. Nós queremos crucificar nossa carne todos os dias, para viver somente a Tua vontade entre nós. Senhor, nos dá mais fé, Senhor. Alimenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, Senhor. Faz com que a cada dia a nossa fé seja fortalecida no Senhor. E nos ajuda a entender esse amor irracional, que é de um Deus que se esvazia de si mesmo,
tomando forma de homem, e vai até a morte, e tem a morte de cruz. E é a esse homem que se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua de todas as nações declara que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É a esse Deus que nós servimos e queremos que guie os nossos caminhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.